Deus abençoe a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que nós que prega a palavra de Deus, não devemos falar apenas aquilo que vai saciar o ego das pessoas. Não devemos apenas levar uma palavra que aparentemente é positiva para as pessoas. Porque a palavra de Deus é feita de palavra positiva e negativa. Lógico que é feita de palavra que favorece a mim e contra mim, se eu estiver vivendo no erro. Então aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, lamento sobre a desolação de Judá. Ou seja, lamento sobre a desolação de Judá. Desolação, ou seja, lamento é a pessoa se lamentar, chorar, né? Reclamar. E desolação é a pessoa que vive, vamos supor, assolada, aflita, punição de Judá. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe que Judá é de onde Jesus ele nasceu, o povo de Judá. Quando fala de Judá, está se referindo ao povo de onde Jesus nasceu. Então, essa punição você pode ver que não está direcionando aos ímpios, está direcionando a Judá, ou seja, o povo que se diz ser de Deus. Então diz assim a palavra de Deus em Jeremias capítulo 10, versículo 17. Lamento sobre a desolação de Judá. Diz assim, tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra, né? Ou seja, arrojarei, ou seja, vomitarei. A palavra arrojar é vomitar. Então, eis que desta vez arrojarei ou vomitarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venha a senti-lo. Angustiarei para que venha a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, e é muito grave a minha ferida. Assim é o povo de Judá. Então eu disse, com efeito é isto, o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. O povo de Judá. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existe ninguém a que levante a minha tenda e lhe ergam as lonas. Né? Aquele povo de Judá que morava em tenda e lonas, né? Então, olha como Judá se sentiu. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Ou seja, pastores aqui se refere, vamos dizer, aos pastores de ovelha mesmo, né? Que era estúpido e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram. Porque os pastores, porque aquele povo ali não prosperavam? Porque não buscava ao Senhor. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Versículo 22 de Jeremias 10 diz assim: eis aí o rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá, ou seja, da nação de onde ia nascer Jesus, uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho,
nem ao que caminha e dirigir os seus passos. Ou seja, 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Deus, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada, para que não me reduza ou não me reduzas a nada. Eu quero ler o versículo 34 novamente. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó, devoram-no, consumiram, ou seja, devoram-nos, consumiram-nos e assolaram a tua morada. Então isso aqui, irmãos, é uma punição para Judá. Mas algumas pessoas entendem essa palavra errada, né? Aqui no versículo 25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem. Ou seja, algumas pessoas acham que essa palavra, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem. Quando fala isso, muitas pessoas que estão me escutando agora pensam o quê? Ah, não, então não vai derramar sobre mim, porque eu congrego, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, vou na igreja. Então, não é para mim esse versículo 25, porque aqui diz assim, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não te invocam o teu nome. Aí tem pessoas que falam assim, não, eu oro, eu sou de Deus, porque eu conheço o Senhor, e eu invoco o nome do Senhor. Peraí, não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando a palavra do Senhor diz aqui, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não te invocam, não está se referindo só àqueles que não congregam, não, irmãos. Porque tem muitas pessoas que congregam, às vezes canta, ora, mas ainda não conhece a Deus. Porque a prova de eu conhecer a Deus não é apenas eu ir numa igreja, orar e estar ali jejuando. Às vezes não é isso apenas conhecer a Deus. E o amor? Será que você, me congregando, será que você não é uma pessoa cheia de lascívia, luxúria, soberba, egoísta, prepotente, orgulhosa, gananciosa, magoada, sentimental? Porque isso globaliza tudo, irmão. Isso globaliza tudo, não é? Então, às vezes você fala assim, não, essa palavra não é para mim, porque eu congrego, eu conheço o Senhor, eu invoco o nome do Senhor, então não é para mim. Não é por aí não, irmão. É para todos que não conhecem o Senhor. Porque às vezes nós conhecemos a Bíblia, a palavra, mas nós não conhecemos o autor da palavra. Por exemplo, às vezes você lê um livro de qualquer autor, né? Você lê um livro de um escritor, então você está conhecendo o livro do escritor, mas o próprio escritor, às vezes, você não conhece, né? Você que gosta de ler muito livro, você lê um livro admirável, e aí você conhece o livro, você conhece o que está escrito naquele livro, mas você não conhece o autor que escreveu aquele livro. Assim é a palavra de Deus. Às vezes você conhece a palavra de Deus, mas você não conhece o autor, né? Que revelou aos profetas, aos apóstolos, o segredo da sua palavra. Não é verdade? Então essa palavra não é apenas para quem não congrega. Lógico que não. É para todos que não conhecem o Senhor Jesus, que não vive o amor de Deus. Não é verdade? Então, castiga-me, Senhor, versículo 24, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não te invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram, consumiram e assolaram a sua morada, né?
assolar a sua morada. Então, irmão, nós temos que entender essa palavra. Então, aqui no versículo 19 diz assim: ai de mim por causa da minha ruína e muito grave a minha ferida. Então eu disse com efeito: isto, o meu sofrimento, tenho de suportar. Então, irmão, você vê hoje as punições, hoje tem sido uma catástrofe, né? Tem sido uma desordem. O mundo tem vivido uma calamidade. Você vê o que tem acontecido: enchente, vírus, gripes, doença, né? Câncer, AIDS, AVC, infarto fulminante, coisa impressionante, até mesmo dentro da casa de Deus. Por quê? Porque essa palavra aqui, Deus não mandou para os ímpios. Aqui fala lamento sobre a desolação de Judá. Não está falando do Egito, não está falando de Samaria, não está falando de outras nações, está falando da nação, o qual lá na frente ia nascer Jesus. Então tome cuidado, porque olha, a punição vem, olha só o que diz o versículo 18, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei, ou seja, vomitarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venha a senti-lo. Para que venha a senti-lo. Então tome cuidado. Nós temos que parar de escutar tanta ladainha, tantas palavras positivas. Algumas pessoas dizem: ei, Deus está mandando eu te dizer que tua vida vai mudar, que Ele é com você, isso, aquilo, outro. Não, isso é barganha. Deus, Ele manda dizer coisas boas para quem vive coisas boas. Para quem obedece princípio, para quem quebra princípio, para os desobedientes, Deus manda punição. Inclusivamente, eu nunca vi na Bíblia dizer que o diabo mandou uma maldição sobre a terra. Me diga onde está escrito isso. Me diga onde está escrito que o diabo lançou uma grande punição sobre a terra. Me diga, você que está me ouvindo, manda aí o livro, o capítulo e o versículo. Não, missionário, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que muita gente era vítima de demônios. Sim, mas isso não é o pior não, irmão. Aquelas doenças do Novo Testamento não é o pior não. Não era o pior não. O pior é o que Deus mandava lá no Velho Testamento e no Velho Testamento, melhor dizendo, e no Novo Testamento, as pessoas vinham até Jesus porque muitos eram vítimas de pecado. A Bíblia diz que o pecado engana e destrói. E quando as pessoas vinham até Jesus, ele dizia: você está livre desse mal. Eles vinham até Jesus. Só que a Bíblia não menciona que aquelas pessoas, a maioria, não menciona que era vítima do diabo. E se o diabo coloca alguma maldição ali naquelas pessoas no Novo Testamento, né? Lógico, sem falar daquele cego, né? Que disseram assim, que o discípulo perguntou: Senhor, quem pecou? Foi esse homem ou seus pais? Para que nascesse cego. Lógico que o homem não pecou, né? Porque ele nasceu cego. E a criança não peca, a criança não tem pecado, né? Então, mesmo assim, uma certa vez Jesus chegou um homem aleijado, né, trazido num leito, numa cama. Jesus disse: perdoados estão teus pecados. O homem: levanta-te. Jesus disse: levanta-te e anda, perdoados estão teus pecados. Ou seja, na minha visão, aquele homem era vítima de pecado. Quando Jesus disse: perdoados estão teus pecados, aquela paralisia saiu daquele homem, né? Então nós temos que entender, irmão, que tudo vem do pecado. Algumas pessoas falam assim: não, mas é uma doença da carne e tal. Irmão, quando Deus fez Adão, fez Eva, fez eles perfeitos. E a Bíblia diz que quando surgiu o pecado, veio as doenças, veio a enfermidade, veio a morte, né? A ponto dos dois primeiros filhos de Adão e de Eva, né? Um deles matar o próprio irmão. Você vê que o problema, o primeiro homicida veio dentro da família, lógico, não tinha como, né? Era os únicos que estavam sobre a terra. Um irmão tirou a vida do outro, né? Caim foi lá e tirou a vida
de Abel, né? Então, quando Deus fez o homem sem pecado, apenas com uma tarefa. Qual? Trabalhar. Mesmo o homem sem ter pecado, tinha a tarefa de trabalhar cuidando do jardim. Então, presta atenção. Tem muitas pessoas que pregam só palavra agradável. Não está certo. Os profetas, se você for estudar sobre profetas, os profetas era para revelar o pecado do povo. Era para levar o povo a ter um conserto. Essa é a verdade. Aí eu sempre pergunto, mas por que eu sofro? Examina a sua vida. Examina a sua vida. De repente você é uma pessoa, às vezes você não bebe, não fuma, né? Mas tem outros pecados no seu coração. Você quebra princípio. Cuidado. Porque quebrar princípio para Deus é como qualquer outro pecado, né? Se você quebra princípio para Deus, é como qualquer pecado. É como quebrar as leis dos homens, né? Você paga, você é punido a pagar uma multa, às vezes você não pode nem pagar. Agora imagine quem quebra as leis e os princípios de Deus. Cuidado, porque isso pode tornar muito caro para você, para mim e para todos nós. Que Deus abençoe.